Então vamos começar, senhores? Trabalho? Vamos adiante. Você terá algumas questões no vosso material, esse belo material que você recebeu, e terá muitas delas aqui, nesse apontamento nosso. Então nós vamos trabalhando em concomitância, em simultaneidade. Ora, você terá questões que nós apontaremos aí no vosso material. Esse material está todo gabaritadinho, como você pode ver, e pode ver sim. Então esse material é para uso seu. Na verdade, você tem 2 semanas para responder tudo isso. Olhar o gabaritinho depois e treinar para valer, sobretudo com a prova de 2013, que está inteirinha aí à tua disposição. Algumas das questões são anteriores a esse material, elas aparecem aqui para que nós tenhamos essa intertextualidade, interrelação e ao mesmo tempo puxemos outras temáticas. Senhores, vai Jomar, a palavra é tua, amigão, começa contigo. Beleza, então vamos dar início aí com língua inglesa, e a língua inglesa que está presente a nós, né, aqui no Brasil desde a década de 50. Década de 50 ainda era o francês a língua chique, a língua importante, a língua internacional. Depois ficou sendo o inglês de 52, 55 para cá, e não tem mais parado. Nas escolas antigamente ensinavam como era pai, mãe, cores, yellow, blue, red e assim por diante. Mas depois de mais ou menos 15 anos para cá, o inglês instrumental pegou uma força muito grande. O inglês instrumental é aquele inglês útil, aquele inglês do dia a dia, que você vai usar para ler sites, você vai usar para ler revistas, para uma pesquisa na faculdade, para que você possa ler comerciais, ouvir música e assim por diante. Então, realmente, o inglês mudou muito de anos para cá. E o Enem acompanhou essa mudança e também estabeleceu condições para a sua prova, a condição de que o aluno soubesse ler, entender, concluir a partir da leitura de um texto, a partir da leitura de uma tirinha, a partir da leitura de uma propaganda, de uma ilustração e assim por diante. Então ele cobra a compreensão, o raciocínio, e isso sempre esteve presente. Já aconteceu letras de música, Coldplay já apareceu, Bob Marley já apareceu, outras bandas também no sistema prisional também estiveram presentes. Tirinhas de Garfield, tirinhas de outros personagens, Calvin, também estão presentes. Assim como textos sobre computação, textos sobre educação, textos cômicos, textos sobre o mercado de música e assim por diante. Então a coisa realmente é verificar se vocês, olhando um texto, podem extrair alguma informação, podem localizar a informação e acertar a alternativa correta. Vocabulário pesado pra caramba? Não, super. Não é um vocabulário assim pesado pra caramba, não. É o vocabulário normal do dia a dia. Vocês tiveram muita coisa no seu colégio, no ensino médio. Tiveram muita coisa na musiquinha que você ouviu no dia a dia. Tiveram muita coisa naquele textozinho aqui, lá na propaganda no Brasil que você viu. Então todo esse vocabulário é muito útil para o nosso esquema. Hoje veremos 3 coisinhas bem legais, bem supimpas. Vamos lá para a nossa tela. Já está rolando. Beleza. Vamos lá para o nosso próximo slide. Por favor. Não. Dá uma clicadazinha ali. Isso. Acelera. Beleza. Linguagens, inglês, arraso no Enem. Próximo. 3 coisinhas. Quotes of the day. Jimi Hendrix e cartoons. Bom, o detalhe é o seguinte, amigos. Pegaram um pedaço de informação, um pedaço de texto de um site de notícias da internet, que estavam, digamos assim, noticiando algumas revoltas, alguns tumultos, alguns protestos ocorridos na Inglaterra. Mas protestos, vocês conhecem, tivemos aqui em junho desse ano, né, uma série de protestos contra a COP e assim por diante. E esses protestos extrapolaram, foram para a violência aqui no Brasil, e lá na Inglaterra também os protestos têm violência, tem desaforo, tem ofensa, assim por diante. Então o primeiro-ministro David Cameron chamou a atenção que os jovens de hoje não estão assim precisando de apenas amor. Estão precisando de amor, mas também de um pulso firme. Então esse detalhe ficou bem claro neste primeiro textozinho aqui. Vamos lá. Linguagens em inglês, equipe de linguagens, vamos lá. Basic words. Desses textos que nós vamos ver e tirinhas assim por diante, a primeira palavrinha a ser destacada é shortage. Shortage significa escassez, né?
escassez, falta de alguma coisa. Aparece muito em vestibulares, enems, concursos e assim por diante. Então, temos lá gas shortage, ou seja, escassez de gasolina, escassez de combustível. Ali na esquerda, escassez de água. Ele está numa situação Jomar, muito água, seca. tema essencial para esse ano. Água. Pensarmos mesmo em todas as repercussões que a água tem, o poupar a água, a riqueza da água, aquele material belíssimo que a Folha de São Paulo produz e que vocês devem conhecer. Vai a primeira dica pontual de linguagens. Chama-se líquido incerto, material da Folha de São Paulo, do site UOL. Se você não viu, 2 semanas para ver com muito carinho. Líquido incerto. Anote e veja tudo sobre a escassez da água em São Paulo e a produção de água no mundo. Lembrando que o Brasil é o maior país com capacidade hídrica do nosso planeta. Isso, Laércio, pode me corrigir se eu falar qualquer bobagem. Certo, Laércio? Certo. Acertou. Olha, a escassez que o Jomar está comentando aqui, pessoal, o mundo começa a ter problemas com água. Até os anos 70, não apareceria uma palavra como essa. Lembra quando a gente estudou? Não era moda, não era aliás, moda. A água era algo natural e renovável. Hoje, não é mais renovável. Não é mais. Portanto, esse tema é mais do que atual. Mais do que atual. Só para você ter a dimensão, língua estrangeira puxa ciências humanas, que puxa as linguagens também, e é isso que você deve ter, a cabecinha voltada para qual é a tipificação de uma questão do Exame Nacional. Manda, Jomar. Continuando o nosso esqueminha aqui, vamos para o próximo slide, boundary. Boundary significa fronteira, significa limite. Preocupação muito grande na questão do relacionamento entre as pessoas, de não invadir o espaço do outro, não invadir o limite do outro. Esse boundary vai estar presente em muitos textos, como está presente em artigos da internet, muito constantemente. Então, boundary, temos ali uma cerca representando o limite, para o lado de cá e para o lado de lá. E aqui também um espaço em comum entre os dois, your space, their space, teu espaço, o espaço deles, e uma fronteira, um limite no meio, boundary. Next. Break. Break significa quebrar, verdade, romper. Também aparece nesses 3 textos, ali breaking the law, quebrando a lei. E o cara que quebra a lei vai ser algemado e levado para condições especiais. Meu garoto, minha garota. E break esteve assim em voga, muito em voga, nesses últimos 2 anos, com uma série muito famosa chamada Breaking Bad, que já acabou, mas continua sendo comentada o tempo todo. Next. Tough. Tough é duro, é durão, é rígido e assim por diante. Ali nós temos o meu amigo Jomar, de geografia. Então, você, dê uma olhadinha nesta imagem. Cadê a imagem? Isso, dê uma olhadinha aqui. Dê uma olhadinha. Agora eu vou apontar para você. Vem. Agora Vem, Laércio, vem. O ator que fotografou isso aí. Dê uma olhadinha. O ator australiano. Dê uma olhadinha. Veja, isso foi sacanagem. Veja qualquer semelhança. Veja isso foi se há alguma semelhança. Veja se O penteado, olha o penteado. Cadê? Mostra a foto. Cadê? 1, 2, cadê a foto? Não tem, Eli. Cadê a foto? Eu mandei tirar. Mostra a foto. Eu mandei tirar. Tá ali. O Michel não vai colocar. Volta a imagem. Volta a foto lá. É um boicote lá. Isso, esse cara lá. Olha lá. Agora, vem aqui, veja se tem alguma semelhança. Observe se há alguma semelhança. Aqui mais visível. Os que estão no gargarejo aqui na frente. Veja se há alguma semelhança. Veja. Sim ou não? A barba diferente. Não, é a barba diferente, é outra coisa. Não, como não? Olha lá, falou porque só laser para você. Oi? Tá bom. Parece o Wolverine, tá ali. Tá bom. Obrigado, viu? Eu vou lembrar dessa. Tchau. Então, no caso, tough significa durão, um cara rígido, um cara difícil de ser batido, né? E na foto que nós vimos ali, estava o meu amigo de geografia, o Super Laércio, ele estava caminhando, vai mais um, né? Estava caminhando para frente, dizendo assim, caras durões não olham para trás após a explosão. Então nós cansamos de ver em séries, em filmes, o cara explodindo tudo lá atrás e ele em câmera lenta ali, bonitinho, numa boa. E ali nós temos When Life Gets Tough. Quando a vida fica dura, remember that you are tougher. Lembre que você é mais dura ainda que a vida e você realmente consegue. É o caso de vocês em todas as situações. Next. Riots são distúrbios, são protestos. Olha lá, tem fogo, tem bomba, tem um monte de coisinhas. Fale, professor Marlos. Não, tranquilo, protesto, manda mesmo. Beleza. Next.
Get to grips. Não é uma expressão assim muito popular, não. Ela não é do dia a dia, não é a expressão do jovem. Mas o David Cameron usou essa expressão. Get the grapes significa você ser rígido, pegar com firmeza. E dá uma olhadinha na foto ali, ela está pegando com firmeza ali as referências para tentar subir naquela parede. E qual é a habilidade que eu tenho que ter para fazer uma escalada? Habilidade. Força, gente. Se não tiver força, não sobe. Não adianta ter flexibilidade, colocar a perna, ela tem que ter força. Pode cair uma questão dessa. Uma pessoa subindo, qual é a capacidade física necessária para isso? Força. Você já sabe, vocês são fortes. Mas, professor Fábio, eu sou assim, mais ou menos semi-forte. Daí eu estou subindo nessa parede, entendeu? Subindo nessa parede, e até que vai até um ponto. Depois me dá uma vontade de parar e eu caio lá para baixo. A sorte que tem coisinhas me segurando e fico balançando para lá e para cá. Eu tenho que ter concentração também ou só a forçazinha? A concentração, porque se você não estiver concentrado em aonde que eu vou fazer força, você começa a fazer força aqui e esquece do braço. Aí o braço cede. Daí não dá, eu vou para baixo. Exatamente. Então eu tenho que ter concentração aonde que eu vou concentrar a força. Beleza, beleza. Vamos para o nosso próximo slide. Next. Olha lá. Peace. Peace significa paz. Verdade. Todo mundo quer world peace, ou seja, paz mundial. Pray for peace. Ore pela paz. Então, a paz aí está sempre presente em vários textos. Também vai estar nesses próximos. Next. Keywords. Keywords vai ser o nosso texto em si. Next. Vamos lá ele. Quotes of the day, cotas do dia, ou seja, notícias do dia. Diz lá, there probably was a shortage of not just respect. Existe provavelmente não apenas, digamos assim, falta, ausência, shortage, falta, escassez de respect, respeito, and boundaries, limites, sabendo até onde vai o teu espaço, aonde começa o espaço do outro, o espaço do banco, o espaço do ônibus, o espaço onde você não pode entrar e sair por aí destruindo. But also love, mas também existe escassez de amor, also também. But you do need, você necessita realmente, você precisa. Veja o verbo precisar, need, e aquele do na frente auxiliar, ali ele está dando ênfase. Do need, eu realmente amo você. Para dizer eu realmente amo você demais, você diz I do love you. Ou seja, coloca o auxiliar na frente, dá aquele ênfase legal. Que mais? Então, but you do need, você realmente precisa, when they cross the line, quando eles atravessam a linha, quando cruzam a linha, cruzam aquele limite que não podem cruzar, and break the law, e quebram a lei, rompem a lei, to be very tough, tem que ser assim muito durão com eles, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo, next. British Prime Minister David Cameron arguing that those involved, que aqueles envolvidos em recentes protestos, recentes distúrbios, recent riots in England, na Inglaterra, need tough love, amor de verdade, amor firme. As he vows, ele promete to get to grips, ser bastante duro, bastante rígido, with the country's problem families, problemas familiares do país que geram pessoas mal educadas, que rompem limites e assim por diante. Então notaram um textozinho assim, bem simples, bem tranquilo, bem curtinho, mas abrangendo o tema atual, verdade, abrangendo o que está acontecendo agora na Inglaterra, em outra parte da Europa, Estados Unidos e assim por diante. Daí vem o enunciado bem elaboradinho. Vamos dar uma olhadinha no enunciado agora. Tests next. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, como as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal. Letra A, enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. Será? Não será? Letra B, criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Será? Next. Estabelecer relações entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. Letra D, meu rapaz, reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza.
Interessante essa. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Garoto, garota, rapaz e moça, o detalhe é o seguinte: todas as alternativas aí têm alguma relação com o texto, tem alguma intimidade com o texto. Então você tem que selecionar aquela mais próxima ao texto, tá? Você não pode concluir saindo do boundary, saindo do limite. Tem que estar preso àquilo que mais se aproxima. Que é bem, que é importante também. A prova de linguagens é a prova mais desagradável do exame nacional. As notas mais baixas sempre estão na prova de linguagens. A matemática, tida como grande bicho-papão, a prova mais difícil, sempre tem as maiores notas. Seguida pelas ciências da natureza, não deveria ser, porque teoricamente a física e a química pegam para valer, mas não é o que acontece. Desde 2009, o Enem prova que a matemática é a prova mais acessível, com maiores notas. Seguida pela prova de ciências da natureza, depois as ciências humanas e, em último lugar, a prova de linguagens. Então, para nós também foi importante começar esse evento de hoje com a prova de linguagens. Vai aqui uma dica para você. Retomando, olha, não é o nosso trabalho especificamente, mas retomando a questão. Observe, amigo Jomar, você sabe muito bem, você tem 5 verbos ali. Mesmo que eu não tenha um encontro correto com a resposta num primeiro momento, você tem 5 verbos. O verbo enfatizar. E daí, de acordo com a pergunta, a respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal, só o verbo, só pelo verbo, tente resolver, tem como foco principal a ênfase, o intuito é enfatizar, o intuito é criticar, ou será que é estabelecer, reforçar ou descrever? Eu vou te convidar a colocar um positivo, um negativo ou um mais ou menos só no verbo, de acordo com a indagação. Somente no verbo, depois o Jomar efetivamente responde, porque ele é o titular da nossa pasta aqui. Mas vamos lá, o animalzinho já colocou errado. Então veja só, que caráter você tem aqui? Enfatizar é positivo, negativo ou mais ou menos? Que caráter você tem para o verbo criticar? Positivo, negativo ou mais ou menos? Terá também mas volta lá, rapaz, volta lá. Terá para estabelecer, reforçar e descrever. A partir daí você começa a entender que muitas questões da área de linguagens trazem um verbo como tônica da resolução. A prova real é você comparar. Se a alternativa constar com 2 positivos, é porque ela é boa. Claro, você dará o segundo positivo na medida em que você ler todo o enunciado. E a propósito, vamos lá. Quando a pessoa tem essa dificuldade de acertar o botão que aperta para cima, para baixo, para o lado, no joystick, que habilidade é essa? Mental. Coordenação. Eu não sei aonde vai o braço, onde vai a mão, onde vai as pernas. Professor, vamos fazer um exercício de coordenação depois. Volta lá então, Jomar. Diga lá. Vamos lá, então qual das 5, né? A que mais se aproxima com o que texto tem a dizer? Letra D, que foi aí pulada, né? Agora volta ali para o nosso esqueminha, para a letra D. Isso. Vai mais adiantezinho aí. Isso, mais Acerta, uma. Aí, parou aí. Beleza. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Bom, esta é a correta. Vamos ver o porquê agora. Será que tem? Vamos para o próximo. Olha lá. E a última, Jomar, a última. Existe provavelmente falta não só apenas de respeito, mas também de limites, espaços, mas também de amor. Quando eles cruzam a linha e quebram a lei, tem que ser muito duro, muito rígido com eles. Mas então, amigos e amigas, vocês viram aí que a situação era um textozinho atual, em que ele bolou uma questão em que você não precisa de um dicionário para ler e compreender toda a situação. Você, com o inglês do dia a dia, o inglês do colégio, o inglês da música, do filme, e assim por diante, você consegue chegar a situações bem legais. Daí, professor Luiz, tudo bacana? Gostou da questãozinha? Mais ou menos? Luiz, fica aí quieto, tranquilo. Espanhol. Bem, vamos pessoal. lá, super professor Ricardo, agora é a sua vez, arrase Grande. no Enem. Vamos arrasar. Pessoal, então o espanhol, interessante que o professor Jomar começou falando um pouquinho da história do inglês. O espanhol não tem uma história tão longa, uma história muito mais recente. A partir de 2005 começou a lei obrigatória do ensino do espanhol nas escolas.
E o Enem só herdou o espanhol aí a partir de 2010. Né? 2010 já começaram as bancas. Então, a banca de língua estrangeira, tanto de inglês quanto de espanhol, é uma banca muito recente. Nós estamos ainda analisando, eles ainda estão aprendendo a fazer prova. Então, é muito interessante a gente ver a mudança de aspecto na abordagem do inglês e do espanhol. O professor Marcos fez uma técnica muito interessante, que para o espanhol é muito aproveitável. Na hora de analisar as questões, você pega o enunciado e repete a leitura do enunciado em cada uma das alternativas. O professor Marlos reforçou o Positivo, detalhe dos negativo. verbos, né? Positivo e negativo? E o positivo e negativo, e você ali consegue se localizar. Né? Eu chamo de ponto de ancoragem. Você joga a âncora e fica reforçado naquela alternativa. É uma técnica muito importante, não só para o Enem, para o seu vestibular depois nas provas da faculdade, depois num concurso público e por aí vai. É muito interessante. Agora, sobre o espanhol, precisamente, o que era teu aliado no inglês vai ser seu inimigo no espanhol. O inglês possui textos jornalísticos, textos com muitas palavras derivadas do latim, então aparecem muitos cognatos. As palavras parecem em português, não é, professor Gilmar? Exatamente. Então, algumas coisas assim, você vai conseguindo matar na inocência. O espanhol não tem isso. O espanhol, pelo contrário, o pessoal vai fazer o espanhol achando, é tudo igual, é igual ao português. Né? E daí dá com os burros na água. Por quê? Porque o espanhol usa muito uma palavra chamada heterossemântico. Aquilo que parece que não é. Né? Então, alguma questão do Enem, no seu material você vai ver uma propaganda de um tênis que se chama cangurus. O cangurus remete ao animalzinho, o canguru. Né? E o canguru dá saltos. Só que o título do texto está falando brincando. Então você pensa que às vezes é um canguru de brinquedo. Não tem nada a ver. Brincar em espanhol não é brincar. Brincar em espanhol é dar saltos, é pular, exatamente como faz o canguru. Muito bem, outra palavra que pode cair nessa mesma linha de raciocínio. Presunto. Presunto. Se você pega presunto, você já sabe que Ramon é presunto. Mas se parece presunto, você vai pensar que é um outro tipo de presunto. De repente é um presunto cru, um presunto ibérico. Não, presunto não é presunto, não tem nada a ver. Presunto é suspeito. Né? Uma pessoa que está sob investigação de um crime. Então pode ver, essas palavras são a casca de banana do espanhol. Então tem que ficar ligado, porque isso entra na interpretação. Professor, Falou em presunto, acho que deu fome. Já na linguagem policial, presunto é o quê? Na linguagem policial? Bom, aí tem toda uma questão de um defunto. Então, exatamente, às vezes a pessoa faz o link com esse tipo de gíria. Cuidado. Como que eu reforço o meu vocabulário em espanhol? Eu vou citar aqui 3 jornais, leitura de 3 jornais. El País, que você pode encontrar na versão online, elpaís.com. Quando você entrar lá, ele vai estar em português, você configura para sair em espanhol. Outro é elclarim.com ou .ar, que é o da Argentina. Número imenso, muitos textos do Enem e dos vestibulares são retirados desses 2 jornais. São as principais fontes de questão. Professor Ricardo, o senhor citou aí o Clarim, citou El País como referências. Um é lá da Espanha e o outro da Argentina. Em língua inglesa, a mesma coisa. Nós temos The Guardian da Inglaterra, um jornal que fornece muita coisa para o Enem, assim como temos The New York Times dos Estados Unidos. Temos aí outros jornais de língua inglesa da Alemanha e outros países, apesar da Alemanha ser um país onde se fala alemão, obviamente, mas existe muita informação, muitos periódicos lá em língua inglesa. Então, pode acontecer alguma coisa da Inglaterra, pode acontecer dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, do país em si. Mas aí é o país, Espanha, Clarim, e além cai alguma coisa da Colômbia também, sim, da Bolívia, outros países? Temos El Colombiano, que é um jornal colombiano muito forte, né? Outros também, El Azteca, que é um jornal mexicano, mas
o Enem não gosta muito dessas fontes. De saber, né? O Enem parece que tem uns queridinhos de prova, que é El Clarim e El País. Mas olha, todas as provas caiu pelo menos 2 questões destes jornais. Então é muito interessante. O professor Fábio também fez um destaque muito interessante sobre acondicionamento físico. A prova de linguagens, né, em língua estrangeira, questão 91 a 95. Você já fez mais de 90 questões. Já deve estar cansado, né? Então, preparação física, muito importante. Vamos cair então para as questões, depois dessa introdução? Vamos ver? Essa aqui é do sistema prisional. Pular, eu vou para artes, para a gente fazer uma conversa com o professor Luiz, tá? Então, vamos lá. Aqui. Muito bem. Vamos ver só na apostila de vocês, a página que está isso. Apostila grande, né? A quarta matéria que é espanhol, a página é 6 e a questão é 12. Acharam lá? 12. Muito bem. 12. Enem 2012 também. Muito bem. Acharam lá? Então vamos acompanhar comigo ali a leitura do texto. E vamos marcando algumas coisinhas que aparecem. Antes de entrar no texto mesmo, temos umas palavras-clave, as palavras mais importantes aí. Tá? Então aí, primeira palavra, cenário. Escenário parece cenário, mas não é. É palco. Exatamente esse lugar onde nós estamos aqui. É um palco, é cenário. Então, palavra heterossemântica, palavra que cai no Enem, eles adoram. O que mais que temos lá? Huaca. Huaca é um lugar ou uma divindade de cultura andina. A cultura andina é a cultura dos incas. Aqui nós conseguimos fazer um link com a matéria de história, né? Principalmente história pré-colonial. Então, os incas, região habitada do Peru, Bolívia, Equador. Muito importante saber esse detalhe para a interpretação do texto. O que mais? Olha aí, vai falar também dos motes. Os motes eram um povo indígena, né, também parecido com os incas, e eles tinham esse tipo de cultura aqui, muito destacada, que é a argila. Olha, esse aqui é um indígena mote, esse aqui é um vaso de barro mote. Professor, coisa? Veja que interessante esse trabalho. A América Latina, como um todo, ela é muito rica no material cerâmico. E aqui nós temos uma imagem... Isso tá ligado. Alô? Deu? Oi. Pegou? Funcionando? Oi? O bastão de palavra ali. Vai, Vou usar esse aqui. ele vai pegar o bastão. Obrigado. Então, a América Latina é muito rica em material cerâmico. E todos os povos chegam a trabalhar esses materiais. Por exemplo, o Brasil se questiona muito a cerâmica do Nordeste. Geralmente, cai temas de concurso a cerâmica nordestina. O Paraná também é cerâmico. O Piauí tem cerâmica. Lá em Vitória, no Espírito Santo, a cerâmica das goiabeiras. Nós temos aqui, por exemplo, uma representação de uma cerâmica que é uma técnica chamada paleteada. O artista, ele trabalha com uma pedra dentro da peça e um pedaço de madeira ele vai batendo para largar a peça e depois moldar. Veja que interessante. Ali, essa aí que está sendo iluminada é um objeto utilitário, que é muito presente na vida do artesão, que produz em quantidade. A outra do lado já é uma peça de um artista popular. Por quê? Porque ele inova, cria carrancas e rostos, um diferente do outro. Então, o universo popular, digamos, o artista popular está muito próximo do artesão. Mas qual é o limite? Qual que é a diferença entre esses dois? Tecnicamente, ambos têm o mesmo domínio, conhecem o material e dominam essa possibilidade plástica do material. Independente do material, seja cerâmica, madeira, borracha, o que seja. Mas o artista, ele inova, sempre ele coloca um pouco do seu cotidiano, do seu universo. Então, ele representa várias cenas. Eu faço um convite a vocês anotarem na apostila o Museu do Pontal do Rio de Janeiro. É o primeiro museu da América Latina de arte popular. Ali vocês vão ver a riqueza da arte popular brasileira.
ou Casa do Pontal ou Museu do Pontal, Rio de Janeiro. Agora, professor, qual a diferença entre argila e cerâmica? Veja, pessoal, a cerâmica ela é elaborada por um técnico ou por um ceramista que ele compõe 2, 3 massas. E aí ele consegue conceber uma massa que tem uma possibilidade plástica a atender a necessidade dele. E a argila, ela na verdade ela não é misturada, ela está Mais bruta, né? Pouco elaborada. Para você conseguir um resultado plástico, para poder fazer o tijolo, para fazer uma modelagem, ou até mesmo para fazer uma cerâmica condutora, ou uma cerâmica como é feito no Japão para motor a explosão, você tem suas especificidades, né? Então, por exemplo, um artesão, um artista, ele necessita de uma argila com plasticidade, mas também com resistência após queima. Essa informação é extremamente importante, porque quando caiu essa questão em 2012, quando caiu essa questão, deu uma polêmica muito grande entre as alternativas C e D. O pessoal não sabia a diferença entre argila e cerâmica. Por isso, convidamos o professor Luiz para participar da aula de espanhol, extremamente importante. Agora, pessoal, a arte só tem uma forma de você compreender, é vivenciar. Se você parar para imaginar, agora, vocês só estão sentados aqui porque teve alguém que idealizou uma arte que tem uma função, ou digamos, não é uma arte pura, que é a arquitetura, o design. A origem da humanidade, nós começamos nas cavernas. De repente, um belo dia, as nossas companheiras descobriram, lá no período neolítico, a agricultura. Houve uma abundância alimentar. E nós ficamos fixos, né? Deixamos de ser nômades. E houve o desejo delas da minha caverna, minha vida, né? Minha caverna, minha vida. Olha, minha casa, minha vida. E aí surgiu as construções, a evolução da humanidade. Você pode compreender um pouquinho mais até da história no livro maravilhoso da Esther Grace Proença, que é um livrinho fininho, de bolso, que ele fala tudo sobre a pré-história até a contemporaneidade. E aqui a gente sempre pega carona na disciplina do outro, né? A educação física com a cerâmica tem tudo a ver. Como o professor Luiz comentou no início, antes do homem aprender a escrever, ele fazia cerâmica, fazia arte. Por que nós sabemos que indícios do futebol na China, 2000 anos antes de Cristo, aparecia alguma coisa? Porque alguém fez uma cerâmica e desenhou, né? Na escultura inca, aparecem lá indícios de tribos, acho que é assim que chama, professor? Assim é. Que chutavam a cabeça dos seus adversários, tentando levar futebol. Uma cidade para outra. Era o princípio do futebol. Na antiga Grécia, pinturas em cerâmica mostram o atletismo, o feito de maratona, que talvez a gente fale hoje. Então, uma disciplina acaba puxando outra, e esse entendimento vocês têm que ter, né? A gente vai falar já disso. Então, pessoal, véspera de vestibular, uma horinha de folga, Museu Paranaense, vamos visitar o primeiro museu do Brasil, Museu Paranaense, do lado das ruínas do São Francisco. Vamos ao setor de história, vamos conhecer a cerâmica lá de Guaraqueçaba, o paraíso na face da terra, a cerâmica de Guaraqueçabê, feita pela senhorinha Romão Batista. É a única cerâmica que tem 2 chifrinhos. É muito cômodo, muito aerodinâmico você segurar aquela cerâmica. Muito bem. Agora, com essa participação importante, a gente cai nas outras palavras ali de vocabulário importante. Vamos ver? Então, esses são os motes. Escalonado. Escalonado me vai lembrar escaleira. Escaleira é escada. Então, eu fiz aqui no meu Google SketchUp um desenho de um altar escalonado. É um altar semicircular em forma de escadinha. Está vendo aqui a escadinha? Legal, né? Muito bem. Adobe. Quando cair essa palavra lá, você não vai fazer nenhuma referência ao PDF, ao Adobe Reader. Nada. Adobe é precisamente argila, que não é uma cerâmica. A argila é uma coisa mais bruta, a cerâmica é algo mais elaborado, conforme explicou o professor Luiz. Tá bom? Então, pega esse link aí. O que mais? Agora sim, vamos para o texto. Acompanhem lá na apostila ou aqui no telão, como vocês gostarem. Escavarán plaza ceremonial del frontes norte de Huaca de la Luna. Tras limpiar los escombros del museo colonial de las excavaciones de los últimos años en Huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial del Frontes Norte, en donde se ubica
la gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad. Informaron hoy fuentes culturales. Después, cadê me perdi? Después de semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio, que según las investigaciones serviu hace unos 1500, marca esse 1500 na sua apostila, porque faltou uma importante informação da prova mesmo, lá da prova oficial. Serviu hace unos 1500 anos, tá? Como escenário de extraños rituales. O diretor do projeto arqueológico Huacas del Sol e de la Luna, Ricardo Morales Gamarra, bonito nome, sostuvo que com a zona limpia de escombros, os visitantes conocerão a verdadeira proporção da imponente fachada, tal e como conheceram os moches. Quem são os moches? Aqueles povos indígenas. Por sua parte, o arqueólogo Santiago Seda, também co-diretor do projeto, dijo que as escavações se iniciarão este ano para determinar que outros elementos componiam dicha área. Hace pouco nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado, tá? Então em forma de escada. Era algo que não esperávamos. Então, é difícil saber que é lo que está escondido en la zona que exploraremos, señalou o Seda a la agência andina. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano. O que é trujillano? É um estado, tá? Então, assim, o estado de Trujillo. Nós temos aqui o estado do Paraná. Lá tem o estado de Trujillo. Trujillano, então, seria a mesma coisa que estado paranaense. Estado trujillano, estado de Trujillo. O que mais? Voltei. Coordenação motora. Trujillano de Monte. É uma pirâmide de adobe. Então, uma pirâmide de argila adornada, então, com enfeites em seus murales, com impressionantes imagens mitológicas, muitas de elas em alto relieve. Muito bem. Ok. É um texto muito longo. Ricardo, Mande. está observando aquela última palavrinha, relief? Relieve. Releve. Relevo, em português. Relevo. Em inglês, aquilo ali é aliviar. Aliviar, olha Aliviar. aí, que coisa. Que coisa. Né? Daí outro detalhe, um texto longo de espanhol, né, professor? Para questão já 12, né, 92, no dia da prova, é pesadinho, né? Pesadinha. São todas as questões assim, mais ou menos longas, ou tem algumas longas, algumas curtas, cai tirinha também, cai coisa cômica. Cai tirinha, cai coisa cômica. Então, a média é 5 questões por prova, né? Sempre 5 questões. 1 ou 2 textos vão ser grandes como esse, que vão dar um pouco mais de trabalho. O resto vai ser tirinha, o resto vai ser uma imagem, às vezes, né? Somente uma imagem pede para você interpretar. Por que o professor escolheu essa? Porque essa vai dar um pouquinho mais de trabalho para valer o esforço de vocês terem acordado cedo aqui. Tá bom? Alternativas. Me falhando 2 aqui. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação em um sítio arqueológico peruano. Beleza, você já sabe que é peruano. Sua leitura permite... Opa, estando também. Pirâmide de Huaca de la Luna durante o colonial. Atenção, o texto explica que foi construído... Deu aí? Deixa eu dar uma olhadinha supimpa aqui. 1, 2 e... Será que é assim? Isso. Alô, alô, você que está aí? Ótimo. Melhorou bastante. Vamos lá, então. Olha o enunciado. O enunciado está dizendo que a pirâmide foi construída durante o período colonial. Para um pouco. Quando que foi o período colonial das Américas? Faz quanto tempo que existem as Américas enquanto colônia? Quando que foi descoberta a América? 1400. América.
América, 1492. Muito bem. O Brasil, 1500. Então, se a gente diz que as pirâmides foram descobertas no período colonial, ou elas foram construídas no período colonial, vamos ver lá? Professor, Michelangelo estava fazendo o Davi. O Davi, uma exatamente. obra renascentista nesse período. Era renascentista. Mas aqui está dizendo que foi construída durante o período colonial. O texto explica que foi construído há 1500 anos. Então, o período colonial estava longe de se existir há 500 anos atrás, concordam? É uma pegadinha de número. Tá? Se você tem bem claro que o período colonial foi há 500 anos, 1500 anos, então, e o texto explica que foi há 1500 anos que foi construído, então tem 1000 anos de diferença nessa questão. Beleza? Então, ela está redondamente falsa. Né? Muito bem. O que mais? O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. Olha, não é deteriorado. Ele diz que ele é escalonado. E escalonado tem essa forma de escadinha. Legal? Então, o fato de você saber a palavra escaleira, que te remete à escada, já matava essa questão também, eliminando a questão. O que mais? Essa aqui que foi, por isso que eu chamei o professor Luiz hoje, hein? Olha lá. A pirâmide de Huaca de la Luna foi construída com cerâmica ou não? Ela diz que é de adobe. Adobe isso aqui, que não é o PDF, hein? Então, adobe é argila. Até a Torre de Babel, que está na Bíblia, foi construída pelos sumérios, também com o mesmo material. Argila, né? Pela Isso. escassez de pedras, né? Eles falaram que fizeram lá, que tem que ler a Bíblia também, viu? Olha aí. O que mais? Obrigado. É uma pirâmide de adobe adornada. Então, adobe significa argila e não cerâmica. Para o pessoal que é leigo em arte, eu, por exemplo, eu achava que era a mesma coisa. Falei com o professor Luiz e ele explicou. Argila é mais bruto, cerâmica é mais elaborado. Você eliminou a questão C. Legal. O que mais? D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Como que eu comecei a nossa conversa hoje? Falando dos heterossemânticos. Palavras que parecem que é uma coisa, mas não é. Se você tinha bem claro a palavra escenário na sua lista de vocabulário, né, que escenário é palco e não é cenário, você matava sequinho a questão letra D. Olha aí, depois de várias semanas de trabalho, tal, não sei o quê, falou escenário de estranhos rituais, palco de rituais, redondo, letra D, de dado, de delta. Beleza? Certo, professor Ricardo? Vamos matar só a letra aí para eliminar essa aí, já chegamos na alternativa correta. Com isso, a gente conclui por aqui a nossa conversa. Obrigado. Um abraço. Bom sucesso lá nas provas. Precisa não, aqui está funcionando. Muito bem, gente. Pelos meus cálculos, vocês estão sentados fazendo a prova do Enem há quase 2 horas. Todo mundo de pé. Com a apostila na mão. Em pé agora, imagem Apostila bonita. na mão lá em cima. Relaxa um pouquinho. Pega a vai. apostila lá em cima. Bem alta. Vai para a direita. Apostilinha em cima. Vai para a esquerda. Agora a imagem ficou bonita. Agora a imagem ficou bonita. Põe a apostila atrás da cabeça. Não é para encostar na garota do lado. Peça licença. Gira lá para a Não é para encostar na direita. garota do lado. Gira lá para a esquerda. Vem, Luiz, está precisando fazer isso aqui, Luiz. Está necessitando fazer isso. Para baixo, não faz para frente, senão vai derrubar o colega. E estica o braço. Vai, estica. Isso. Agora inclina o pescocinho para o lado. Ah, que bonitinho. E olha para o calcanhar. Ui, que Inocente, lindo. sabe nada, Sabe inocente. de nada. Gente, isso, pode sentar. Valeu, gente. Então, depois de muito tempo concentrado, lendo, cabeça esquentando, 2 horas, 2 horas e pouquinho. Boa intervenção. Fiscal, posso ir ao banheiro? Você não está com vontade de ir no banheiro, mas vá. Dê a caminhada até o banheiro, vai lá, lave o rosto, faça esse alongamento. Não dá para fazer no meio da prova, lá esticar e tal. Porque é necessário vocês colocarem o corpo numa situação confortável. Ou seja, devolver a ele uma postura. Porque estou ali, começa a doer as costas, começa a doer o ombro, começa a doer o pescoço. Então é bom vocês terem esse referencial durante a prova, certo? Isso deve ser preparado antes, né? Como nós comentamos. Procure daqui até
o Enem, fazer caminhadas, né? Você está indo para o colégio, sai um pouquinho mais cedo e desce um ponto antes. Vai caminhando, começa a oxigenar o seu corpo, certo? Isso é uma maneira de você ter um condicionamento físico para fazer a prova, que é um assunto que cai muito no Enem, a questão do condicionamento físico, da aptidão física, aquelas situações, aquelas habilidades que eu tenho para fazer as minhas coisas. Então, minha dica, vai cair muita coisa que fala sobre qualidade de vida, aquilo que me faz sentir bem. Dentro da qualidade de vida, nós temos algumas situações que dependem única e exclusivamente da gente. Ou seja, eu escolho os meus caminhos. Não existe qualidade de vida sem condicionamento físico ou sem atividade física. Dentro delas estão os esportes, jogos e brincadeiras. Vocês sabem a diferença dos dois? Como é que eu digo que uma brincadeira é esporte, uma brincadeira é jogo? Alguém faz ideia? Jogar basquete 5 contra 5, com a arbitragem lá pitando pé na linha, 3 segundos no garrafão, bola na ascendente, na descendente, isso é esporte ou é jogo? Esporte, porque tem regras rígidas. Nós fomos lá com a bola de basquete, chegou na hora, poxa, só tem 4 colegas para jogar, não dá para jogar 5 contra 5. Então vamos jogar 2 contra 2, numa tabelinha aqui do lado. Quem pegar o rebote tem que sair do garrafão e fazer um passe. Jogo ou esporte? Jogo, porque eu quebrei a regra rígida. Eu fiz uma adaptação às minhas condições. Caíram muitas questões, muitas que eu digo 2, né? Mas nesse tempo do Enem, sim, a educação física, a partir de 2009, foi privilegiada pelo Enem. Então, se parecer a brincadeira e o jogo, a única finalidade é lazer, que é também um componente da qualidade de vida. Então, lazer é tudo aquilo que me tira da rotina, me coloca a par, onde a única função é brincar, me divertir, fazer uma atividade prazerosa, para que eu encontre as pessoas, e encontrar as pessoas é um ambiente social, saúde social, que também é um dos componentes da qualidade de vida, que cai constantemente, tanto nas interações com as outras disciplinas, como na questão de educação física. Então, quando se fala lá que a brincadeira tem a função de reunir as pessoas para as pessoas brincarem, isso é uma função social, que também é a qualidade de vida. E quando eu tenho meus amigos fazendo uma atividade física, me divertindo, eu estou desestressando, eu estou tirando o estresse, estou controlando o estresse, que mais um componente da qualidade de vida. E, por fim, tem a questão nutricional. Nós comentamos esses dias uma questão que fala sobre a quebra da glicose. A glicose serve para quê para nós? Energia. Para alguns, para alguns, né, hipertrofia abdominal, é o músculo do pânceps, né? Então, o músculo do pânceps, né? Tem gente que tem 4 gominhos, né? Nós aqui estamos no 1, 2, né? Mais ou menos isso. Então, a nutrição é uma coisa que também só depende da gente. A gente escolhe o que comer. E tem caído muitas coisas de questões do Enem que falam sobre o uso de suplementos alimentares, o alto consumo de alimentos não saudáveis, que é o excesso de gordura, o excesso de açúcar. Então, isso são parâmetros que normalmente vocês vão encontrar numa prova do Enem. Já houve questões de esporte, mostraram fotos do vôlei, mostraram fotos da ginástica, para que você olhe aquilo e diga o que é essa modalidade, qual sequência do jogo é isso. Então, são coisas do cotidiano da gente. Então, a educação física, eu digo, quando a questão é difícil, ela é média. Todas elas são fáceis e, por fazer parte do grupo da família das linguagens, tem muito de interpretação. Quer ver? Eu vou mostrar uma questão para vocês. Pronta lá? Olha a coordenação. Então, essa caiu na prova oficial de 2010. Ninguém fala nada em 2010, só em 2012. Não.
Aprendi, hein, professor? Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso corpo, são periódicos. Você sabe o que é uma função fisiológica? Que diz a questão de todo o metabolismo da gente, né? Então, coração bate, pulmão respira, sangue circula nas veias, isso tudo é fisiologia. Vamos lá. São classificados como ritmos biológicos, ritmo biológico, ou seja, de tempos em tempos o nosso metabolismo muda. Quando o ritmo biológico responde a um período aproximado de 24 horas, ele é denominado de ritmo circadiano. Se você procurar em todas as questões de educação física, vocês não vão encontrar essa. Por quê? Essa é uma questão de biologia. E a biologia pega carona com a educação física ou vice-versa, porque a educação física conversa com todas as disciplinas. Então, essa é uma contextualização para uma prova de biologia. Mas nós vamos ler e tentar explicar para vocês. Esse ritmo diário é mantido pelas pistas ambientais de claro e escuro e determina comportamentos como o ciclo de sono e vigília. Sono é uma coisa importante para todo mundo, porque quando a gente dorme, quando a gente descansa, é o momento em que o nosso corpo está fazendo toda a manutenção daquilo que eu estraguei desse corpo durante o dia, durante o claro. Então, à noite, o corpo elimina o cortisol, que é para consertar o corpo. É um hormônio. E quando o sol aparece, ele joga adrenalina para nós, que é para eu ficar vivo, para ficar esperto, para ficar animado, para eu poder ter o meu dia a dia. Então, esse ciclo sono e vigília acontece como uma situação fisiológica. Isso a biologia está tentando explicar e nós vamos falar também com relação à qualidade de vida. Dormir é importante. Se eu não dormir, eu não dou tempo do meu corpo recuperar. Quantos de vocês aqui fazem academia? Quem faz academia todo dia? Poucos. É bom fazer academia todo dia? Parece que sim, mas não é ideal. Para a saúde não é. Porque eu tenho que dar tempo para o meu corpo recuperar. Por isso que tem esse ciclo de 24 horas. Eu tenho um período que eu faço atividade, tenho um período que eu faço descanso. Quando eu faço muito exercício, eu estou extrapolando na minha situação de vigília, de ficar acordado fazendo alguma coisa. O corpo não está preparado para isso, por isso que eu treino. E eu preciso desse descanso. Continuando na questão. Professor, oi. Eu estou descansando desde 86. Desde 86. Está bem consertado então, Luiz, né? O Luiz está bem consertado. Vamos lá, nós vamos corrigir você ainda, né? Então, passando. E a alimentação, né? Uma pessoa em condições normais acorda às 8 horas e vai dormir às 21. Uau! Normal. Uau! Todo mundo faz isso. 21 para as 2 da manhã. É, mais ou menos. Olha, professor, você sabe que na Espanha as aulas começam às 9h30 da manhã, né? Vamos mudar para lá, pessoal. 9h30 da manhã, que sonho, mas vai até que horas? Termina às 4h30 da tarde. Aí, ó. Então, Melhor assim, né? Beleza, né? Pessoal, se preparem. Com o novo Plano Nacional de Educação, a tendência é as escolas começarem nesse horário e terminar à tarde. Mundo novo, mundo novo. Tudo novo. 2016, PNE. Então, gente, Vejo na internet, Plano Nacional de Educação. vocês já ouviram falar que depois que o sol se põe, hoje, em torno de 7 horas, a gente não deve mais alimentar-se de comidas com um processo de metabolismo muito alto, né? Ou seja, comidas pesadas. Por quê? Porque é nesse horário que o nosso corpo começa a fazer a manutenção do corpo. E se eu ingerir algo muito pesado, esse processo de conserto do meu corpo vai ser direcionado para a digestão desse alimento pesado. Ou, explicando melhor, em vez de consertar meu músculo, meu tendão, minhas costas, o corpo vai ficar preocupado com aquela comida que está no meu estômago. E vai deixar essa manutenção para o dia seguinte. Aí o que vai acontecer? Eu vou sentir dor ao acordar. Ou eu vou passar um dia seguinte muito ruim. E esse processo vai acumulando, daí vai ter um dia que, não, como aquele alimento está ali dentro do teu estômago, eu vou fazer essa digestão depois. Eu vou consertar primeiro o corpo.
Aí o que acontece? Aquela massa de alimento vai ficando ali, em vez dela ser metabolizada e já eliminada, ela vai acumulando. Aí nós temos esse processo de engorda, né? Então, não existe receita milagrosa para emagrecer ou para engordar. Eu tenho uma receita muito boa. Quem quiser emagrecer rapidamente, Opa, anota lá. ouvidos. Vai no supermercado, qualquer supermercado, compra uma bandejinha de presunto. Pode ser 150 gramas, não precisa ser mais do que isso. Chega em casa, coloca em cima do armário. Não é dentro da geladeira, em cima do armário. Deixa lá uma semana. Volta lá. Se ele não estiver andando sozinho, né, você abre aquele presunto e come. E morre em Em seguida. 3 dias vai perder 5 quilos. Vai ser duro até de tossir, dói tudo. Mas emagrece, gente, não interessa a saúde, interessa que é emagrecer. Vai ficar pálido, né? Pensou? Gostou dessa? Tá? Se você repetir isso em 3 meses, em 3 meses você está mortinho. Pele e osso. Vamos lá. Fabião, vamos lá. Vamos lá. Fechando. Opa, voltar uma aqui. Então, continuando lá. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida numa sala totalmente escura por mais de 15 dias. E ao sair de lá, ela dormia 18 horas e acordava às 3 da manhã. Perde a noção da luz do sol, da escuridão. O corpo muda também o seu sistema circadiano de vigília e sono. Né? Além disso, dormia mais vezes durante o dia por curtos períodos de tempo e havia perdido a noção da contagem dos dias, pois quando saiu achou que havia passado muito tempo mais no escuro. Né? Então, isso aí acontece, é uma experiência. Mais uma questãozinha rapidinha, pode ser, professor? Por favor, amiga. Rapidinho lá. Então, não tem questões porque esse item aí, como eu falei para vocês, é da biologia. A biologia pegou um tema que é conjunto, né? A educação física trabalha com isso, como a biologia tenta explicar isso. Essa questão é uma questão de matemática. Ó. Opa, tem uma coisa aqui que foi a mais. Não está aqui. Olha lá, o artigo 402 do Código Penal. Não vou fazer essa não. Tá? Vamos conversar um pouquinho mais. Muito bem. Eu falei que é importante na qualidade de vida a aptidão física, o condicionamento físico. E tem algumas questões que pedem, né? Quais são as capacidades físicas da qualidade de vida? Ou qual o componente que eu tenho que trabalhar que me ajuda na qualidade de vida? Alguém faz ideia? Aquele exercício, né, que eu faço que vai ajudar a minha saúde. Caminhar remete a eu fazer esse exercício com baixa intensidade, caminhar é fraco, né? Mas eu consigo fazer bastante tempo. Quando eu faço pouco esforço durante muito tempo, o que é isso? Tem um nome. Resistência, exercício aeróbio. Isso é fundamental para a qualidade de vida. É um componente da qualidade de vida ligada à atividade física. É importante a pessoa, como nós falamos ali para o professor Jomar, né, na escalada dele, a pessoa ter força. Por que ter força? Só para ficar bonito? Né? Shape. Shape é em inglês, né, professor? Fitness. Né? That's it. Olha lá, viu? A educação física pega carona no inglês também, né? Falando dos termos parecidos. Então, a força, não somente para ficar bonito, mas para eu poder sustentar a minha estrutura, né? A gente começa a ver as pessoas que já estão com problema de força, né? Já começa a inclinar para frente, para trás, caiu no ombro do colega. Opa, desculpe, namorado. Né? Então, isso porque há uma falta de força. E a força é importante porque quando eu faço exercício de força, seja na máquina, seja sozinho, seja numa barra, o meu músculo começa a exigir alguns minerais, entre eles o cálcio. E se o músculo pede cálcio, ele vai buscar o cálcio onde tem. E vai buscar lá na corrente sanguínea, vai buscar lá no fígado. E se esses órgãos veem, puxa vida, está precisando de cálcio, eu vou pegar da alimentação. Então esse processo continua acontecendo. Eu ponho o alimento com cálcio, meu organismo capta e manda para onde está precisando. Se eu paro de fazer força, meu cérebro vai falar, não, ele não precisa de cálcio, joga fora. Aí vai faltar para o osso. Aí o que vai acontecer? Osteopenia. Tu conhece esse termo?
que vai dar a osteoporose, que acontece muito nas mulheres, principalmente, porque há um enfraquecimento, né, no osso. Então, a força é importante para isso também, né, sem dizer aquelas coisas do cotidiano. Cai no Enem essas questões sobre a força. Outra coisa importante na atividade física é a flexibilidade. Nós tivemos 3 questões que falaram sobre flexibilidade. Venha, Luiz. Quer falar alguma coisa? Não, quer que você saia. Quer que eu saia? Quer que você saia. Então, flexibilidade para que eu não sinta dores, eu não tenha lesão. E, por fim, eu tenho que ter um acompanhamento. Pergunta. Opa, que beleza. Pergunta. Desce. Pergunta. Microfona, moça. Fala. Microfone, sem medo de ser feliz, vai. É porque durante a prova, eu pelo menos, eu sinto muito sono. E quanto tempo pelo menos a gente tem que dormir para focar direito na prova? O que ela disse? Ela disse que tem sono durante a prova. Se você dormir no Enem, a torcida agradece, né? Continue dormindo, né? Não, ó. Mantenha seu corpo hidratado, durma pelo menos 6 horas. O ideal é 8. 12. Aí é urso, aí é hibernar, né? Tá? Então, para fechar aqui, para deixar para o senhor Luiz. Então, pessoal, Não quer falar? Não quer que eu feche? Então, gente, é importante que vocês lembrem-se que o corpo, todos os metabolismos acontecem no meio água. Certinho que você está fazendo. Leve uma garrafinha sem rótulo com água. Uma balinha, falta glicose, põe a balinha para dentro. Tá certo? Chega! aí, pessoal. Obrigado, gente! Fabião. Parabéns, professor. Pessoal, depois de tanto trabalho, o que a gente gosta de fazer? Não, Fábio. Não? Duas habilidades. É melhor não, é Luiz não. Ir ao cinema é arte. Assistir uma televisão, dramaturgia brasileira é arte. Ir a um cinema, ir a uma exposição de arte, a um show de música. Nós não vivemos sem arte. Então vamos começar as nossas questões. Mas primeiramente eu vou precisar de um ajudante aí. Eu quero convidar um de vocês para vir aqui na frente. Oba! Moço ou moça, Luiz? Dos alunos. Quem quer vir aqui? Moço ou moça? Vem, Tanto vai. faz. Aqui, ó, essa flor aqui. Vem cá. Vem cá. Isto. Aí. Eu vou pedir para ela, que eu sou velhinho, não enxergo mais, ler essa questão aqui, da página 3. Era essa ajuda que você queria? Os melhores críticos da cultura brasileira tratam-na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias, indígenas negras, das europeias, portuguesas, italianas, etc. E Darcy Ribeiro fala dos diversos Brasis, crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e de Brasis sulinos. A cada um deles corresponde uma cultura específica. Ótimo, agora a questão. Quer mais nada? Quer que ela resolva também, Luiz? Não, só essa. Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro, que há vários Brasis, a opção em que a obra mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é... Vamos lá, pessoal, vamos ver as questões agora. Por que eu chamei? A senhorita não saia, fique aqui. Você quer sentar? Então fique aqui. Nós já vamos dançar, vou mostrar o que é arte. Pessoal, é o seguinte. Essa questão aqui, você tem o item A, uma obra do Rubens Valentim, a obra B, que é do Otus Bulcão, a obra C de Rubens Gershman, a obra do Vitor Vassarelli e a obra do Gauguin, que é a obra E. Qual delas representa a manifestação da cultura brasileira, que pode ser a indígena afro ou a influência europeia? Qual que representa a afro aqui? Muito bem, porque ele se apropria, esse artista, o Rubens Valentim, de elementos dos orixás. Agora, pessoal, a cultura africana é muito importante, não só na nossa manifestação cultural, que está em todos os momentos, na culinária, todo sábado, toda quarta-feira, uma feijoada, uma roda de samba, né? Uma gafieira, uma capoeira,
Mas a arte mundial está também muito influenciada pela cultura negra. No momento que a arte não tinha mais o que ser feito, o grande artista, que é o marco divisório das manifestações artísticas, Pablo Picasso, vai a Paris visitar, em um museu, uma exposição de esculturas africanas. Ele fica tão impressionado com aquela obra genuinamente africana, que ele volta ao seu ateliê e começa a pintar uma nova fase da vida dele, que é a fase cubista. O que vem a ser o cubismo, senhorita? Você nunca mais vai esquecer. É o uso de formas geométricas para representar alguma coisa. Muito bem. Mas além disso, parabéns! Essa moça já passou no vestibular. O que você vai tentar? Design gráfico. Ah, não vale. Ela sabe tudo. Pessoal, além disso, ele transpõe todos os planos de um objeto para um lado só. Aonde isso tenta, ou aparentemente acontece também? Lá na cultura egípcia, com aquela história da lei da frontalidade. Primeiro que a arte egípcia, você não identifica um artista do outro. Ela existe um padrão. Ai, se eu, artista, tentar representar graficamente fora daquele padrão existente. Mas existe uma característica principal, a lei da frontalidade, em que a cabeça está sempre de lado, mas os olhos de frente, o tronco de frente e os membros de lado. Pessoal, é muito importante você vivenciar a arte. E a arte tem os seus ismos, cubismos, impressionismo, que não é para dificultá-la, tá? Por favor, professor, continue, minha assistente aqui. Então, já matamos uma questão aqui, né? Otos Bulcão. Vamos para a próxima página? Minha assistente. Essa eu adoro. Eu sou de plástica, é música. A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final oriundo da infinidade de combinações possíveis será diferente, dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compostas. Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que os grupos mostrados nas figuras. Vamos lá, pessoal. Qual a alternativa? Nós temos a número 1, que seria A, o número 2, que seria B, a C, a D ou a E. Vamos lá. Ah, por que você contou? Eu fazia um mistério. Mas então, pessoal, a única que representa realmente a manifestação é a A. Por que eu trouxe essa senhorita agora aqui? Nós combinamos ontem também, né? Ela é minha assistente, desculpe, era um truque. Estou brincando, conhecemos-nos agora, né? Porque essas questões não estão nos vídeos que eu vou apresentar. Agora nós vamos para o nosso vídeo lá. Vamos lá? Pessoal. Professor, sentar aqui ou sentar lá? Ah, então tá bom. Massagem. Para ela. Ops. Eu vou apresentar essa questão aqui, porque as outras que estão lá estão muito fáceis. E essa aqui caiu e não está aí na apostila de vocês. Opa! Página, esqueça, a página deve ser outra, né? Vocês não têm, né? 92, questão... Vamos lá, Enem 2009, cancelada, uma prova cancelada. Foram vocês, que cancelaram essa prova. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, voltando à imagem, nós temos uma típica escultura em cerâmica que representa personagens do cangaço. Essa obra, ela mudou a realidade de uma região, da cerâmica do Alto do Moura, do Nordeste. Existia um jovem que a sua mãe era louceira, fazia potes, purungos e xicrinhas, canequinhos, e ele pegava o resto desse barro e fazia os bonequinhos. E ele começou a vender na feira. E a procura foi tão grande que toda a região, a cidade dele hoje, é turística, lá no Nordeste, que representam figuras do cotidiano, do universo popular brasileiro. Volto a fazer o convite. Hoje à tarde, ou melhor, à noite, internet, Museu do Pontal do Rio de Janeiro ou Casa do Pontal do Rio de Janeiro.
arte naif brasileira, arte ingênua, a verdadeira manifestação artística brasileira. Só que essa questão, vamos ao enunciado, ela apresenta de uma forma muito equivocada. Artesanato. Artesanato é uma ova, porque o mestre Vitalino fazia o cotidiano, tudo que acontecia na cidade dele, a lavadeira, o cachorro que mordia o pé do carteiro, o homem que andava de bicicleta com a moça sentada do lado, o pescador, o agricultor. Então ele inovava a cada momento uma imagem nova. Então isso é característico do quê? De qual segmento? Do artista popular ou do artesão? Da arte popular, muito bem. Vamos lá, questão. O artesanato traz as marcas de cada cultura e deste modo atesta a ligação do homem com o meio social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração entre o homem e o meio, ambiente identificáveis no tipo de matéria-prima utilizada. Pela matéria-prima, o barro, utilizado pelos tipos humanos apresentados, em qual região do Brasil o artefato acima foi produzido? Vamos lá as alternativas. Meu Deus, passei no vestibular. Nordeste. Beleza? Vamos à próxima questão. Última, não pode. Esse aqui vocês viram. Quem foi ver o Abraham Palatinic no Museu Oscar Niemeyer? Só 2, 3, 4? Pessoal, primeiro domingo do mês é de graça. E é o único museu que cobram. Tem milhares de museus. Vamos lá. E tem museu virtual. Eu vou todo dia ao Louvre, em Paris, ao Montmartre, ao Museu de Soler. Quer dizer, tem ótimos museus. Vamos lá. Questão. Observe a obra Objeto Cinético de Abraham Palatinic. Minha assistenta, o que vem a ser a arte cinética? É a arte que dá origem ao cinema, é a arte do movimento. Você olha aquele quadro, ele se mexe, que incrível! É uma obra que se mexe por si própria. Vamos lá. A arte cinética desenvolveu-se a partir do interesse do artista plástico pela criação de objetos que se moviam por meio de motores ou por recursos mecânicos. Objeto cinético do artista plástico Abraham Palatinic, pioneiro na arte cinética, vamos lá as questões, é a arte do espaço e da luz, muda com o tempo, pois produz movimento. A B eu gostei, mas vamos deixar marcado aí lá. C, capta a dimensão da luz em suas ondulações, é assim denominada, pois explora efeitos retilíneos, explora o quanto a luz pode ser usada para criar movimento. Com certeza é a B. É a obra que tem movimento. Vamos lá, a internet, anotem. Jesus Soto. Ok? Jesus Soto. Artista cinético, expôs aqui em Curitiba, naquele espaço que está fechado. Má gestão, tudo bem? Aquele espaço que está fechado, lá da sala Andrade de Muricy. Professor, dá mais uma? Não, Luiz, 20 minutos. Já deu. Pessoal, por favor, convitinho para vocês. De manhã, tarde, à noite, de graça. Desenho, pintura, modelagem, técnica vocal, violão, violino, fotografia, moda, todas as habilidades. Jovens de 13 a 180 anos. www.CEP, Colégio Estadual do Paraná. De graça, cursos de arte. Você não dançaria com ela, Luiz? Você não trouxe aqui para isso, meu amigo? Vamos. Pela minha influência eslava, eu vou fazer um passo do folclore ucraniano em homenagem à minha querida Ucrânia, que está invadida pelos russos. Beleza. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos para a valsa, vamos para a valsa. Sai o que aí? Aquela valsa. Tan, 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 tan. Olê. Aê. Que coisa, hein? Dança também é educação física. E cai no Enem. Aplausos, aplausos. Vai derrubar a moça. Tudo bem, obrigado. Vamos trabalhar com linguagens. Aproveita que você está batendo palmas e faz um favorzinho para mim. Agora, para fechar, nós temos linguagens. Para fechar comigo, linguística, literatura, tecnologias de informação e comunicação, publicidade, linguagem verbal, não verbal. Faz um favorzinho para nós. Faz um cafunézinho na pessoa que está do teu lado, vai. Faz um cafunézinho, só um cafunézinho. Isso. Se for amado, dá uma beijoca na pessoa, vai. Se for amado, dá uma beijoca. Aí, gente querida. Começa assim. Sabe que você precisa ter conhecimento técnico para a prova? Sabe. E você tem. Mas sabe o que você precisa ter pela prova também? Você precisa ter paixão.
precisa ter esse enlevo, precisa ter esse quê de estou afim dessa prova. Venha a prova de linguagens que eu quero degustar você. Venha comigo, provinha, que eu quero morder a sua orelhinha no bom sentido. É isso que eu preciso com a prova de linguagens. Precisa ter esse, venha a prova de linguagens. Então o que você fará? Nossa prova é dia 9. Você fará a primeira redação, fará a primeira redação, fará a primeira redação, fará a primeira redação. Depois você vai para a prova de gramática no teu planeta, para a prova de linguagens. E olha só, cadê os nossos dois coleguinhas de matemática? Eles estão ali? Só para eles mostrarem o rostinho aqui. Só para, vem lá, Ricardo, só para eles mostrarem o rostinho. Tá, você vai dar uma olhadinha no material. Cadê o nosso material aqui? Abre lá para nós. Manda nosso material, isso. Nós vamos resolver 2 questões aqui e uma aí com vocês, tá? Antes disso, o que você terá? Gente querida, a linguística pura, ela é aplicada em 2 a 3 questões, muito tranquilas de se resolver. Cuidado com aquele verbo, a dica que nós acabamos de trazer a você, o verbo. Questões sobre publicidade, extremamente comuns. As questões voltadas ao viés publicitário, linguagem verbal, linguagem não verbal. Você também terá literatura aplicada, nada de obras literárias. Esqueça o pensamento que obra literária cai no Enem, aparece na prova do Enem. Nenhuma e todas. Nenhuma porque não há uma especificidade, todas porque todos os autores são bem-vindos, mas a recomendação é que você tome cuidado e carinho com os autores do modernismo. Então, figurinhas carimbadas na prova: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Guimarães Rosa, são incidentes na prova do Exame Nacional. Por isso você precisa ter um mínimo conhecimento, e você teve nas suas aulas de literatura, nos mais variados lugares em que você estuda. É importante agora colocar isso na prática de acordo com os nossos autores. TICs, tecnologias de informação e comunicação. Certamente você terá 2, 3 ou até 4 questões que tratem das TICs, da web, das mídias sociais, das mídias eletrônicas. A importância também de resolver essas questões à luz da racionalidade, sempre observando aquele verbinho no começo. Cadê os nossos 2 queridos de matemática? Venham cá, por favor. Aí, Roberto. É que eu tenho vergonha. Agora a família de matemática. E aí, galera, beleza? Matemática. Cadê Ai, cara, metal! Cadê o outro? Fugiu? Ele tá com dificuldades na entrada. Vem cá. Não, ele não vem mesmo, não é verdade. Vem cá, ele tá tímido. O professor Coruja, que tem cara de passarinho. Tá ali. Vem cá. Ai, cara, tudo bem? Metal. Bom dia. Obrigado, já lembrei. Olá, bom dia a todos. Boa aula, boa. É só para dar oi, né? É, só para dar oi. Não tem nada a ver com timidez. Daqui a 20 minutos. Mas só para vocês observarem. Essa aula é especial. Você tem personagens maravilhosos. Você teve Wolverine. Agora você tem, olha, não pode ser diferente. Observe, você que assistiu ao filme, a animação Meu Malvado Favorito. Padre Marcelo antes da depressão. Você que assistiu a animação. E além do Meu Malvado Favorito, olha quem nós temos aqui: Minion, aquele de um olho só. Depois da minha vez, né? Eu não gostei da brincadeira. Obrigado. Já voltam os dois. E voltam bem. Roberto e Carlos Coruja são excepcionais companheiros de longa data. Vamos adiante? Ele deixou o papel comigo mesmo, né? Deixou um papelzinho comigo. Isso. Vamos lá com a questão. Por favor, abra para nós, meu irmãozinho. Lépide e leve. Dá uma olhadinha aí, não está no seu material, mas você vem comigo. Lépide e leve. Língua do meu amor. Ai, ai, ai. Língua do meu amor, velosa e doce, que me convences que eu sou frase, que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu de ti vindo me fosse. Que beleza, hein? Que beleza. Segue o barquinho, meu irmão, segue o barquinho. Língua que me cativas, não é para pensar bobagem nenhuma. Em nenhum momento há um pensamento erótico nesta língua, em nenhum momento. Em nenhum instante, a não ser o seu coração pervertido. Estamos falando de língua, não tem nada. Volta para nós. Língua que me cativas, que me enleias, os surtos de ave estranha em linhas longas, invisíveis teias. De que és a tanto habilidosa aranha? Uau! Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua esplendor. Quando você diz língua lama, língua esplendor, eu tenho um
Vale um giz. Eu não tenho aqui, mas vale. Vale um giz. Eu não tenho aqui. Vale um copo d'água. Eu tenho língua lama, língua esplendor. Eu tenho um paradoxo. Eu tenho ideias amplamente contrárias. Isso é característica, por exemplo, do barroco. Cuidado, lembra disso, por favor. Venha para nós. Volta. Mais um. Isso, pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases mudas que proferes nos silêncios de amor. Quem escreveu isso foi Gilca Machado. Gilca Machado. Segue, por favor. Isso. A poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Agora, por favor, simbolismo, vai, relembre conosco, revise conosco. Simbolismo, período literário que começou em 1893, termina em 1902. 1893, 1902. Pega o finalzinho do século XIX, vai até o século XX, no seu comecinho. Simbolismo brasileiro, um grande poeta, João da Cruz e Souza, o poeta do desterro, o cisne negro, apelido que se deu a ele. Simbolismo é o subconsciente, simbolismo são as reiterações do inconsciente e do subconsciente, ou seja, tudo é vago, tudo é fluido. O que você sonhou nessa noite? Eu não sei, Marcos, eu não sonhei essa noite. O que você sonhou essa noite? Talvez não lembre, talvez você diga assim: eu sonhei com aquela criatura, eu sonhei com aquela situação, eu sonhei com o meu banho de lama que vai me encontrar em janeiro do ano que vem, porque eu vou para a lama, porque eu passarei no vestibular, e porque eu terei um grande... Isso mesmo! Sem dúvida, você vai para esse mergulho, beleza? Vem para nós com o slide, por favor, amigão. A poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas. Ali teve um soluço, modernistas. Já que nele há poeta, então o modernismo vem depois do simbolismo, mas o modernismo consegue fazer com que existam concepções simbolistas. Então nele, a poeta faz o que necessariamente? Nele, há uma alternativa, há uma procura em desconstruir a visão metafórica do amor e abandono o cuidado formal. Não, desconstruir o amor não quer desconstruir nada, ao contrário. O simbolismo, na verdade, é o neo-romantismo. O simbolismo é aquilo que resgata a romantização do século XIX. Veja na seguinte... concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder da palavra. Oh, estupidez essa! A mulher é o ser que mais tem linguagem. Ainda bem que eu não fui entendido na plenitude. Mas não, agora não vejo o lado negativo, Doralice, não é o lado negativo. Veja, Doralice e eu já nos conhecemos faz tempo. Quando eu falo que a mulher exerce a linguagem, veja sempre o lado importante. A mulher exerce a linguagem porque ela, como ninguém, sabe que o corpo fala e a mente também. E a nós, serviçais, compete-nos apenas aplaudir a mulher quando ela desfila, parafraseando Vinícius. Olha que coisa mais linda. Pois é, exatamente. E Marlos, isso. Esse corpo que fala, dança, faz ginástica artística, se mexe e precisa se mexer. Faz muitos gestos, isso sabe, é movimento, agora, isso é vida. Vou dizer com toda franqueza, não gosto daquela criatura que senta, coloca a parte sentante na cadeira, as nádegas ali, 1:55 da tarde, e fica enlouquecida por 3 a 4 horas resolvendo a questão enfiada na prova. Eu vejo como uma estratégia errada, errática. É necessário que em determinado momento você saia daquela condição inerte em que você está e vá ao banheiro mesmo, molhe o rosto, molhe os pulsos. Fabião falou muito bem, leve bala no teu bolso, você não vai ser expulso do local de prova. Leve goma de mascar se for o caso, só não engasgue, leve bala de goma, enfim, leve alguma coisa que te provoque ir lá no banheiro, manda essa coisa arada para dentro. Você está dizendo o quê? Põe 3 balas na boca, eu colocaria 5 de uma vez, manda glicose, porque na hora que você voltar, sentou novamente, reincorpora e manda ver. Manda ver. Então tira. Durante a prova, dá aquela cruzada de perna, puxa a perna lá em cima assim, e fica ali lendo, tal, daí troca de perna depois, tal. Se tiver ruim, dá aquela sentada em cima da perna. Vocês estão fazendo alongamento. Sem dúvida. Um pouquinho só. O corpo está mas vão me achar estranho. Estranho você é.
Estranho você é. Me diga se uma pessoa normal vai passar o próximo final de semana fazendo prova da Federal. Você vai passar o domingo fazendo prova da Federal. Daí no final de semana seguinte a pessoa amada quer marcar um compromisso contigo. O que você vai dizer para a pessoa amada? Não posso, eu tenho Enem. Ah, mas no sábado tem Enem. E no domingo eu tenho Enem. E segunda, morri. Mais ou menos isso. Não dá. Volta, que nós temos que sair. Então, concebe a mulher como ser sem linguagem? Nunca! Questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre. Quem questiona o trabalho intelectual da mulher? Só se for tonto para questionar o trabalho intelectual da mulher. Manda. As duas. Isso, propõe um modelo novo de erotização. Tinha que ter erotização. Falou em língua, vai pintar. Não, para com isso! Erotização do quê? Erotização na lírica amorosa e propõe a simplificação verbal. Não! Explora a construção da essência feminina. Explora a construção da essência feminina a partir da polissemia. Escreva lá no teu material. Polissemia, rápido! O que é polissemia? Muitos sentidos. Falou, mas essa maravilhosa você, Teovina. Que pena que eu já tenho 80 anos, Teovina. Assim, não, puxa vida. Passado que me condena. Vai adiante, então, qual é a resposta certa? Qual a resposta certa? Tem certeza? Belezinha. Manda lá, mais uma. O tempo urge. Tá? Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente, o cavaquinho, música, hein, Fábio? Música, cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Olha aí o fado, música portuguesa, cansativa muitas vezes, mas gostosa, só que dá uma dor de cotovelo, para não dizer que uma dor de barriga no bom sentido, e aí vem a música, nossa, vem adiante, isso, mais um. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas, e seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos. Tudo isso sobre música. E segue adiante. Aí, torrente correram serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Oh, alegria! Quem é esse sujeito ali? É um sujeito chamado Aloísio de Azevedo, que escreveu o Mulato, que escreveu Casa de Pensão, que escreveu o Cortiço. E necessariamente o Cortiço é a obra que trata de João Romão, Bertoleza, Rita Baiana, e essa Rita Baiana que é gostosa, que é simpática, que vai dançar por ali. A Rita Baiana era demais, né? Morena sensual, pele do tipo Gabriela, cravo e canela, uma maravilha. Põe a luz mais para cima, senão vai... Fala, meu amigo. Estou tão emocionado com a sua aula que eu queria declamar uma poesia para ele. Mas por favor, vai consumir o final da aula, mas pode ir, vai lá. Você quer que eu fique ao seu lado? O sonho acabou. Como assim o sonho acabou? Mas tem chineque. Se você gostou, aplauda. Se você não gostou, vai. Estilo literário, neomodernismo. Pessoal, José Gaspar Chemin, poeta paranaense. O sujeito do carro do sonho vai aparecer à tarde. Você vai conhecer o sujeito do carro do sonho. É uma equipe curiosa essa. Professor, Wolverine e tudo mais. É uma equipe curiosa. Só mais uma. Deixa eu terminar minha aula, pô. Só rápido. Para as moças de olhos verdes, rapazes, essa funciona. Olhos verdes, lábios maduros. Eu não vou pedir nada. Pedir mais nada. Vamos abandonar a aula. Volta, vamos. Isso, então venha, mais um. Vamos. Passa, pode passar. No romance O Cortiço de 1890, publicação de 1890, publicação do naturalismo, gente querida. Publicação do naturalismo, beleza?
Cadê? De Aloysio Azevedo, os personagens são observados como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Muito bem. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro. No confronto entre o português e o brasileiro, revela-se a prevalência do brasileiro, vírgula, pois a alternativa manda para nós... destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portugueses? Não. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o português inexpressivo? Que maldade. Essas questões excludentes, assim, as alternativas, não valem nada. Tira A e tira B que elas não prestam. Vem para C. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português, porque a música brasileira é mais ritmada, é mais agitadinha assim. O samba tem prevalência. Essa alternativa é boa, mas eu quero ver a D e quero ver a E. Destaca o sentimentalismo brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. Não. Atribui à voz brasileira, a voz brasileira uma habilidade maior com instrumentos musicais, né? Claro que não. Então já está na sua compleição toda errada. A alternativa correta é a letrinha C mesmo, tá? Só para você fechar, olha o teu material pequenininho, pega o teu material pequenininho, teu material mais curto e maravilhoso. Esse material que fizeram você, só isso aqui já é um presente. Você sabe que esse encontro é todo gratuito, né, gente? E que privilégio termos esse encontro todo para você. Que maravilha, né? Isso aqui, sinceramente, chama a atenção. Cadê aquela questãozinha aqui? Cadê? Fugiu, porque eu não deixei marcadinha a nossa questão, só para eu enrolar o finalzinho da aula. Cadê? Vamos ver se ela está aqui. Se ela está aqui, essa que eu quero, não sei qual é. Vamos achar a dita, está todo marcadinho aqui para nós. Não quero essa também, quero essa. Gente querida, achem, por favor, o comecinho do material. Vai lá, comecinho do material. Abriu, página, você tem interpretação de texto. Daí você tem a página 1, depois você tem a página seguinte. Eu quero essa questão aqui, para nós fecharmos, para eu fechar a minha participação. Para irmos para casa em paz. Está vendo? Todo mundo está enxergando? Está vendo? Tem essas coisinhas aí. Tem essas coisinhas estranhas aí. Olha aqui, vai. Passa para a pessoa do lado e diz assim, olha aqui, essa que eu quero resolver. Essa tem tudo a ver com a condição que vivemos no Brasil nesse momento. Pré-eleições. Que dia histórico o dia de hoje. Que dia histórico, pela 7ª vez elegeremos alguém para presidir o nosso país. Que dia maravilhoso o dia de hoje. A história está se construindo pelas suas mãos. Achou? Então olha que bonitinho aqui. O que você tem nessa questão propriamente dita? Você está vendo que tem umas criaturinhas com uma corda nas costas, para dar a corda, e elas estão sentindo, faça uma flecha, elas estão todas vindo para cá, todas estão vindo para cá, vai, faz a flecha, fez a flecha, isso, todas elas, agora você vai apontar para o outro lado, agora você só tem uma criaturinha que está vindo para cá, só uma criaturinha, ela é diferente, tá? Então você tem 2 setas aí, eu quero que você coloque agora a palavra muitos, o advérbio, muitos, porque são todos que vão para um lado, e o solitário, que vai para outro lado apenas. Muitos e o solitário. E o que nós temos aqui? Manda ver. Então nós temos exatamente, o cartoon faz uma crítica social, sublinhe, crítica social. A figura destacada está em oposição à outra, certo? E representa o quê? Sem medo de ser feliz. A, B, C, D ou E. Sem medo de ser feliz. Nenhuma do quanto? E, elefante, certo? Por uma rápida conclusão. É assim que você resolve uma questão do Enem. Olha que tranquilidade. Trata-se da reação ao controle do pensamento coletivo. Valeria a pena terminar esta questão tocando para você agora o que? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vocês que fazem parte dessa massa maravilhosa que fará um grande Enem daqui a 2 semanas. Obrigado pelo privilégio de contar com vocês. Venham, senhores. Venha, cadê a família? Família de linguagens? Pessoal, foi um prazer enorme. Não, você não está audível. Pessoal, foi um prazer enorme estar aí com vocês. Força nesse exame aí para vocês. E vamos lá, visita museus, cursos de arte. E voltem para casa caminhando. Eu vim caminhando. São José, perto. Só olhando espanhol e inglês.
E muito boa sorte a todos, muito sucesso e aquele estrondoso retorno naquele dia. Bye! Esperamos vocês no banho de lama.